Esvazie-se de si mesmo e vá para a luta. Antes de eu começar esse vídeo, eu preciso de algumas coisas suas. Eu me chamo Diego Araújo e estou aqui para dividir um pouco mais sobre mentalidade, sobre business, sobre fé e tudo aquilo que faz a gente ter resultado. Então não deixa de se inscrever nesse canal, deixar seu comentário, curtir e compartilhar, porque ajuda muito a gente. Vamos direto ao ponto. Existe um personagem bíblico muito conhecido, inclusive no aspecto secular, que se chama Davi. Davi era um grande guerreiro, mas também era um grande poeta, um homem segundo o coração de Deus. A história diz que Davi, ele era um poeta, ele escrevia, tocava muito bem, mas era um grande guerreiro. Inclusive, ele não conseguiu cumprir uma grande missão de construir o templo porque havia sangue nas suas mãos. Parece contraintuitivo. Davi, um grande poeta, um homem sensível e, ao mesmo tempo, um homem sanguinário, lutador, guerreiro. E como isso pode ser traduzido para a nossa vida cotidiana, né? Como isso pode ser traduzido para o business, para os negócios, para o nosso dia a dia. Eu imagino Davi entrando no seu quarto, né, fazendo suas orações, fazendo os seus salmos, tocando para Deus, adorando a Deus. E quando ele sai desse quarto, ele embainha a sua espada e diz: vamos à guerra. Porque ele não era só guerreiro, ele era sensível, ele era adorador, ele era um poeta. E isso fazia total diferença. Porque quando Davi ia para a guerra, ele só tinha uma coisa na sua cabeça: enfrentar o inimigo. Ele não carregava consigo tudo aquilo que ele deixou lá no quarto. Então, a moral da história é a seguinte: às vezes a gente leva para o nosso escritório, para o nosso consultório, para o nosso dia a dia, coisas que a gente não deveria levar. Por exemplo, o nosso ego, a necessidade de aprovação, o medo, a comparação, o orgulho. E ele se esvaziava de tudo isso antes de ir para a guerra e ele venceu a maioria de todas as batalhas. Porque ele se esvaziava de si mesmo. O próprio Jesus já dizia: aquele que quiser vir após mim, ou seja, entrar nessa guerra comigo, tome a sua cruz, esvazie-se a si mesmo e siga-me. Por quê? Porque quando a gente está cheio da gente mesmo, nós não conseguimos avançar em nada, principalmente nas batalhas mais difíceis. Então a reflexão que fica para você é: se você está carregando fardo demais no seu escritório, no seu business, no seu negócio, antes disso, medita, se esvazia, pensa no que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque quando a gente leva carga demais, a gente acaba influenciando no nosso trabalho. O ponto central desse vídeo: ser sensível não te impede de ser forte. Ser espiritual não te impede de ser estratégico. Ser humilde não te impede de ir para cima. Não adianta você entrar numa batalha cheia de raiva, cheia de rancor, cheio de ego, cheio de si mesmo, porque a derrota vai ser certa. Quando, na verdade, você precisa se preparar para o combate. O quarto, a meditação, o tempo com Deus, a oração, seja lá o que for, antes da batalha, te prepara para o combate. Fica essa reflexão para você hoje. Antes de ir para a luta, esvazie-se de si mesmo, porque a batalha do dia a dia não exige só força, ela te exige principalmente direção. Davi entrava no quarto como um adorador, como um poeta e saía como guerreiro. E talvez seja isso que falte para nós hoje: parar de lutar cheio de ego, cheio de nós mesmos e começar a lutar cheio de propósito no coração. Se essa mensagem falou com você, não deixa de compartilhar com alguém, comenta aqui embaixo. Paz e prosperidade para sua casa. Nos vemos no próximo vídeo.